Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de Histologia e Embriologia Humanas. E hoje nós vamos estudar tecido epitelial glandular, agora uma aula prática, né? Eu sou a professora Liliane Pinheiro e estou aqui colaborando com vocês nessa disciplina. Bom, o tecido epitelial glandular, nós já vimos, a aula teórica sobre ele. E hoje nós vamos, então, estudar as glândulas na aula prática. Então, vamos estudar as glândulas. Como eu falei na aula teórica, a gente volta, muitas coisas que foram faladas na aula teórica, a gente volta a falar aqui, quando a gente usa o termo glândula, a gente geralmente está se referindo a um conjunto multicelular, a um conjunto, uma estrutura multicelular. Só que a gente tem que lembrar que existem células, que constituem por si só uma glândula, E um exemplo clássico disso são as células caliciformes, que são glândulas unicelulares produtoras de muco. E onde que eu posso encontrar, alguns exemplos de onde eu posso encontrar essas células caliciformes? São, por exemplo, no epitélio pseudoestratificado, prismático ciliado, que reveste as passagens aéreas mais calibrosas, do nariz até os brônquios. Um outro exemplo também, que a gente pode falar aqui, é o epitélio que reveste o intestino delgado. Lá eu vou encontrar também células caliciformes. Então aqui a gente tem esse corte, nós já mostramos essa fotomicografia óptica, quando a gente estudou epitélio de revestimento do tipo pseudoestratificado, Esse epitélio aqui, ele é pseudoestratificado, epitélio pseudoestratificado, prismático, ciliado, ele tem vários cílios aqui apontados pelas setas e contendo também células caliciformes nesse epitélio pseudoestratificado. E aqui eu tenho o tecido conjuntivo subjacente, que também pode ser chamado de lâmina própria. Vamos ver aqui num aumento maior, Essa imagem não é novidade pra gente. Nós temos aqui o epitélio pseudoestratificado, o colunar, cilíndrico ou prismático, ciliado, Lembrando que os cílios, eles são um exemplo de especializações de superfície apical, E os cílios, eles possuem uma ultraestrutura composta por 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central, tá? A gente falou isso na aula de tecido epitelial, tanto a teórica, epitelial de revestimento, tanto na aula teórica quanto na aula prática. E aqui a célula caliciforme, o núcleo bem na porção basal dessa célula, tá bom? E na aula teórica eu falei, que as células caliciformes, elas são células polarizadas. Bom, aqui nós já vamos mudar para um outro tipo de glândula, agora sim, uma glândula multicelular, que são os ácinos pancreáticos. O pâncreas, que é um órgão, ele possui células especializadas tanto em secreção exócrina quanto em secreção endócrina. No caso das células acinosas, elas secretam enzimas digestivas na cavidade intestinal e são exemplos de glândula exócrina. Aqui nessa fotomicografia óptica, eu tenho um corte de pâncreas, E o que eu vejo nesse corte, Esse órgão, eu consigo perceber que ele é formado por milhões de ácinos serosos, Cada ácino, ele mostra aqui, está delimitado por esse risco,
em azul, tá mostrando aqui, tá? Um ácino, outro ácino, um terceiro ácino e um quarto ácino, tá bom? Isso é um ácino. E aqui, ó, há ácinos seccionados em diferentes ângulos e por isso são vistos com formatos e tamanhos muito diferentes, porque vai depender do ângulo em que esse ácino ele foi cortado. Alguns ácinos estão ressaltados para facilitar seu reconhecimento. Então, os ácidos serosos, eles são pequenas porções secretoras, tá? Vamos pegar esse aqui que tá maior, tá mais central, mais bonito, tá? Eles são porções secretoras formadas por células que são colunares ou piramidais. Vamos passar para a próxima imagem, que a gente consegue ver num aumento maior. Eu vou delimitar para vocês aqui um ácino. Olha só, eu estou com um cursor delimitando um ácino. Por que eu sei que esse ácino ele tem essa delimitação? Por que eu consigo dizer isso? Por conta do seguinte, essas células, elas possuem formato colunares ou piramidais, geralmente piramidal. Vou mostrar para vocês, olha só, eu vou individualizar com o cursor uma célula, tá? Aqui, olha. Ela tem um formato de pirâmide, bem aqui, tá? Bem aqui. Normalmente, tá? É padrão isso. A porção basal da célula, ela contém o núcleo. Olha só, o núcleo dessa célula aqui, o núcleo. E aqui, a sua porção basal. Enquanto a sua porção apical tá aqui. Observe como que é nítida a polarização dessa célula. Então, os ácidos, estou aqui dando mais uma informação, né, que a gente viu, inclusive, na aula teórica, são células, são exemplos também de células polarizadas. Eu vou voltar nessa imagem aqui, mas vou só adiantar mais uma. Foi essa imagem aqui que nós vimos na aula teórica. Tá bom? A gente viu essa imagem na aula teórica. E na aula teórica, eu falei com vocês que na porção mais basal dessa célula, né, aqui na porção mais basal, voltada para a membrana, né, basal, eu tenho uma concentração de retículo endoplasmático granuloso e mitocôndrias. Nessa região, ocorre uma intensa síntese de enzimas digestivas, né, proteínas, que vão compor esses grânulos que serão secretados na porção mais apical da célula. Então, na porção basal, voltada para a lâmina basal, tá? Eu tenho a síntese proteica. E isso é muito, né, é interessante perceber, né? E aí eu vou falar novamente que os aminoácidos provenientes do lúmen do capilar logo abaixo, situado no conjuntivo subjacente, ele vai adentrar, né, a célula, passa pela lâmina, né, pela membrana basal e vai então ser utilizado como substrato para a síntese proteica aqui. E isso está muito de acordo, né, com as organelas que eu vejo, com as estruturas que eu vejo aqui na porção basal. Então, o aminoácido, ele adentra, né, passa para dentro da célula e vai então compor aí as proteínas que serão sintetizadas aqui. Né? E aí eu tenho mitocôndrias e retículo endoplasmático granuloso. As mitocôndrias fornecendo a energia necessária para a síntese proteica no retículo endoplasmático granuloso. Então aqui eu tenho uma grande concentração, tá? Nessa região basal contém muito RNA, que é necessário para o processo de produção proteica. Devido a essa concentração de RNA aqui, tá? Nessa região, ela vai se corar muito bem pela hematoxilina, que é um corante que tem afinidade por substâncias ácidas aqui.
Então, nessa porção aqui, não é à toa que o autor coloriu de roxo, porque o corante histológico que vai se impregnar aqui é o roxo da hematoxilina e cora, inclusive também o núcleo, devido aos ácidos nucleicos aqui presentes. Então, vamos voltar para essa imagem aqui, que a gente vai entender por que aqui é mais roxo, tá arroxeado, tá? Então, aqui nessa célula que eu mostrei, a porção basal e o núcleo, ela é roxa. E de todas as demais células, aqui eu tenho o núcleo, a porção basal roxo, núcleo, porção basal roxo, núcleo, porção basal roxo, núcleo, porção basal roxo e todo ao redor, que compõe essa unidade secretora acinosa, tá bom? Agora, a porção mais apical, onde eu tenho os grânulos que se acumularam, vou voltar aqui, né? Eu tenho um outro tipo de coloração, né? A região apical, ela é ocupada aqui por grãos de secreção e por essa razão eles coram-se em rosa da eosina, tá? Então aqui eu tenho uma maior coloração, impregnação pela eosina e fica essa coloração aqui, tá meio alaranjado, mas aqui, opa, desculpa, né? Aqui é um pouquinho mais rosa ou às vezes um pouco mais alaranjada devido à eosina, que é o corante que vai dar cor aqui. Tá bom? Inclusive, e é bem legal, aqui tá o lúmen. Né? À medida que essas células na sua porção apical elas vão secretando, essa secreção se acumula aqui e vai sair pelo ducto excretor, né? E aqui eu vejo nessa imagem, é bem legal, um acúmulo dos grânulos que já foram secretados, tá bom? Pelo mecanismo aí de exocitose, tudo bem? Então a gente consegue entender muito bem essa imagem, mostrando aí novamente, né? É bom a gente sempre lembrar que é uma célula polarizada. Aqui eu tenho a gente terminar de falar sobre célula sinosa pancreática, mostrando uma micrografia eletrônica. Olha, aqui, né, eu tenho o núcleo dessa célula, né, e eu não vou conseguir ver o formato da célula como um todo, porque, né, a imagem ela não abarca uma célula como um todo. Nós temos aí o núcleo arredondado, mas a gente consegue ver a polaridade bem definida, ainda assim nessa imagem, em que na porção basal, né, daqui para baixo, eu vou ter o acúmulo, né, nesse local de grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso, que eu consigo ver aqui, né? Eu tenho esses conjuntos paralelos de cisternas, né, associados aos ribossomos, que a gente vê esses pontinhos, tá? E na região aqui tem que falar, olha, a mitocôndria aqui. E na região mais supranuclear, eu vou ter o quê? O complexo de Golgi, aqui mostrando o Golgi com suas cisternas bem desenvolvidas, tá? E também na região mais acima, os grânulos, bem aqui. Aqui eu tenho uma região de lúmen, que é o lúmen do ácido, onde esses grânulos serão, então, exocitados. Esses grânulos de secreção, no caso do ácido pancreático, por acumular enzimas digestivas, eles são também chamados de grânulos de zimogênio. Bom? Muito legal a gente falar sobre essa polarização. Bom, então a gente já falou do tipo de glândula que tem aquele formato acinoso e falta a gente falar sobre as glândulas que têm o formato tubuloso, tá bom? E eu vou dar uma pausa devido ao tempo do vídeo e a gente volta no próximo vídeo para falar desse tipo de glândula, com esse outro formato. Aguardo vocês lá na segunda parte dessa aula. Tchau, tchau.